A internet, ela parece mágica, né? É só um clique e pronto, o mundo todo aparece na nossa tela. Mas por trás dessa simplicidade toda, existe uma promessa de engenharia, uma bem complexa, a de uma internet estável. Hoje a gente vai desvendar como essa promessa é cumprida e, claro, porque às vezes ela falha. Sabe aquela situação, numa chamada de vídeo super importante e de repente a imagem congela, a voz fica robótica, mas ao mesmo tempo aquele e-mail que enviaram há segundos chega sem problema nenhum. Por que isso acontece? É uma frustração bem comum e a resposta, olha, ela revela um segredo fundamental sobre como a internet foi projetada. É essa pergunta que vai guiar a gente hoje. E a resposta começa bem lá no início de tudo, na filosofia original por trás da internet. Um conceito conhecido como melhor esforço. Uma ideia que foi sem dúvida genial para a época, mas que hoje é a raiz de muitos dos nossos problemas de conexão. Para entender isso, pense no serviço de correio que promete o seguinte: olha, a gente vai tentar entregar a sua carta, tá? Mas sem nenhuma garantia de quando ela vai chegar ou até mesmo se ela vai chegar. A rede simplesmente se esforça ao máximo. Para a internet original, essa simplicidade era brilhante. E é aqui que o problema aparece. Um e-mail pode atrasar alguns segundos e ninguém nem vai notar. Agora, numa chamada de vídeo, um atraso de meros milissegundos já é o suficiente para congelar a imagem e picotar o áudio. Fica bem claro que a filosofia do melhor esforço, sozinha, simplesmente não dá mais conta do recado. Então, qual é a solução? Bom, aí a gente entra no mundo da qualidade de serviço, ou QoS, como o pessoal da área chama. É basicamente um conjunto de regras e garantias que transforma a promessa de "vamos tentar o nosso melhor" em uma promessa de "vamos entregar com qualidade". De um jeito bem simples, QoS é a inteligência da rede. É o sistema que olha para todos os dados passando por ali, e-mails, vídeos, jogos, tudo, e decide quais deles precisam de um tratamento VIP para garantir que as coisas importantes funcionem sem falhas. E como é que se mede essa tal de qualidade? A gente olha para 4 pilares. A largura de banda é o tamanho da estrada digital. O atraso é quanto tempo os dados levam para cruzar essa estrada. O jitter, esse é interessante. Ele mede a consistência da viagem. Os dados chegam num ritmo constante ou todos bagunçados. E por fim a perda, que é literalmente a quantidade de dados que simplesmente desaparece no meio do caminho. Agora, olha só que interessante como tudo se conecta. Uma videochamada é super sensível a qualquer atraso e a qualquer variação de ritmo, o tal do jitter, e não pode perder quase nada de dados. Já um e-mail é o completo oposto. Ele aguenta atraso, aguenta variação, e se perder um pacote de dados no meio do caminho, não tem problema, ele é reenviado. Isso mostra perfeitamente por que uma rede que trata tudo igual simplesmente não funciona mais. Ok, então a gente já entendeu que aplicações diferentes têm necessidades diferentes. Mas como é que os engenheiros fazem para gerenciar esse caos de dados na prática? Vamos dar uma olhada nas estratégias que eles usam para literalmente domar o tráfego da internet. Existem basicamente 2 grandes abordagens. A primeira é a da força bruta, o superprovisionamento. É como construir uma rodovia com 50 pistas para que nunca tenha congestionamento. Funciona, claro, mas custa uma fortuna. A segunda abordagem é bem mais inteligente. É como colocar um guarda de trânsito em cada cruzamento para organizar o fluxo e dar prioridade para quem precisa, como uma ambulância. E dentro desse método do guarda de trânsito existem estilos diferentes. O mais básico é o FIFO, que significa o primeiro que entra, o primeiro que sai. Pensa numa fila de banco. Só que, se a primeira pessoa da fila tem uma operação super demorada, todo mundo atrás tem que esperar. Já o Fair Queuing é bem mais justo. Ele atende um pouquinho de cada um em rodadas, garantindo que ninguém consiga monopolizar o serviço e prejudicar os outros. Indo um pouco mais a fundo, temos 2 filosofias principais. A primeira, IntServe, é como se a gente reservasse uma pista inteira da rodovia só para um carro. A garantia de qualidade é total, mas é totalmente impraticável quando você tem milhões de carros. A outra, DiffServe, é como criar faixas prioritárias na rodovia. O tráfego ouro, como uma videochamada, usa a faixa expressa, enquanto o tráfego bronze, como um download, fica na pista normal. É uma solução bem mais simples e que funciona para uma escala gigantesca. Todas essas estratégias são ótimas. Mas já parou para pensar como seria aplicar isso em milhões de roteadores, cada um com suas próprias regras? É uma complexidade absurda, e é isso que nos leva à solução mais moderna de todas: dar um cérebro para a rede. No modelo tradicional, cada roteador é como um agente independente. Ele olha o trânsito que está chegando e toma a melhor decisão possível com a informação limitada que ele tem.
É como tentar gerenciar um exército onde cada soldado decide a própria tática no meio da batalha. Vira um caos. E a solução genial para esse caos se chama Rede Definida por Software, ou SDN. A grande sacada aqui é uma ideia bem simples. Separar o cérebro, quem toma as decisões, dos músculos, que só executam trabalho pesado. E aqui a gente vê o conceito de forma bem clara. Em cima nós temos o plano de controle. Esse é o cérebro central, o general, que tem a visão do campo de batalha inteiro e toma as decisões estratégicas. E embaixo, o plano de dados, que são os músculos. São os roteadores e os equipamentos que, basicamente, só executam as ordens. Eles não pensam, só fazem o que o cérebro manda. E é essa centralização que permite um gerenciamento, muito mais inteligente e eficiente da rede inteira. Bom, depois dessa jornada toda pela engenharia de redes, o que fica de mais importante? Qual a grande lição por trás de tudo isso que a gente viu? Aquele vídeo que roda lisinho, aquela chamada de voz que parece que a pessoa está do nosso lado, nada disso acontece por acidente. É o resultado de um esforço de engenharia contínuo, super sofisticado, que transforma uma rede que nasceu para ser caótica, a rede de melhor esforço, em um serviço previsível e de altíssima performance. A internet nasceu com um único foco: resiliência. A ideia era garantir que a mensagem chegasse, não importava como. Hoje, o foco mudou completamente. Agora o que importa é o desempenho, e essa transição gigantesca abre um universo de novas possibilidades. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser o próximo grande salto na evolução dessa rede que hoje conecta o nosso mundo?